Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 2 de julho de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tamo aí. Hoje aqui, Midcast Óculos. Sejam bem-vindos ao Midcast Óculos. Hoje a pauta é essa. Vamos todos falar sobre óculos. Seguindo aqui, ela que também está de óculos, obviamente, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Depois de 20 anos usando óculos, pela primeira vez, e vai ser para sempre, meu grau estabilizou. Pô, maravilha. É bom quando isso acontece, né, Ana? Fiquei muito feliz delícia. quando o meu... Pois é, cara. E fechando aqui o nosso quarteto de hoje, também de óculos, eu pesquisei aqui no Google, não existe um coletivo de óculos, então, né, eu queria ter um outro termo, né, mas fica quarteto mesmo. Thaís Kisuki, tudo bem, Thaís? Opa, eu tenho uma má notícia para Ana Raíssa. Eu, como primeira integrante da Turma dos 40 aqui nesse podcast, tenho que lhe informar que não existe isso de grau estabilizado, porque a partir do momento que você entra nos 40, você não enxerga mais de perto. Eita, mas o oftalmologista, eu fui mês passado, e aí ele tava já no computador sem atualizando as coisas e falou, já fez 40? Aí eu falei, em outubro. Aí ele esticou o bracinho, olhou de lado e fez assim, já tá lendo assim? Cara, pior que eu vou te falar, eu estou me aproximando dos 40 e já estou começando a ter certas dificuldades para enxergar né, leitura, assim, para ler de perto mesmo. Mas ele falou, vai chegar, viu? Eu falei, se tudo der certo, esse é o motivo pelo qual eu estou de óculos. Eu enxergo de longe com muita tranquilidade. Agora, de perto, o braço não dá mais conta. Eu tenho que começar a usar um pau de certo para colocar o celular. O de perto do Rodrigo, mas não é tão perto mais. Não tem. Aí na hora que acabou o braço, que eu afastava o braço inteiro e continuo não enxergando, aí já era. Reni falou que aos 47 falta braço mesmo. Quando o Rodrigo chegar aos 47, ele vai ter que ter 4 braços. Agora eu virei aquela pessoa que faz o quê? Que quando vai olhar de perto, faz bota assim. óculos na testa pra poder ler. Então eu vivo com óculos na testa agora. Mas hoje, apesar da piada do Rodrigo, hoje não é o Midcast Óculos, né? Então vamos parar de enrolação. Hoje não temos Diego Schinello, que meteu, sei lá, um atestado, a folga, sei lá o que, em cima da hora. Espero que esteja bem. Vamos para o nosso primeiro bloco. O governo Lula lançou o Desenrola Adimplente, a nova modalidade do programa de combate ao endividamento e incentivo ao crédito barato. Dessa vez, a política pública será voltada a trabalhadores informais que estão com as dívidas em dia, mas pagam juros altos. A taxa será de no máximo 1,99% ao mês para quem tiver dívidas de até R$15 mil por banco e tiver pago ao menos 4 parcelas. O pacote também inclui o Fiéis Empreendedor, uma linha de crédito de até R$80 mil para pessoas físicas e R$180 mil para empresas, a 0,87% ao mês, voltada a quem pagou financiamento estudantil em dia e quer abrir um negócio. No total, o governo vai destinar R$4 bilhões do Tesouro para subsidiar as linhas sem impacto no resultado primário. Como contrapartida, os beneficiários terão as contas excluídas de sites de apostas por 6 meses. Aproveitando o gancho, vou fazer aqui um adendo sobre as bets. O Ministério da Fazenda determinou que todas as propagandas de bets exibidas durante as partidas ou imediatamente após os Jogos da Copa do Mundo deverão incluir mensagens de conscientização sobre riscos da atividade. As novas exigências passaram a valer no último domingo, dia 28, quando começou a fase eliminatória da competição. Agora, voltando novamente para o Desenrola, a Adimplente, segundo o blog da Miriam Leitão, a Febraban não vai dar apoio institucional ao programa, segundo fontes do setor. A Federação dos Bancos avalia que há baixo potencial de adesão por parte das instituições financeiras ao programa, apesar de ter auxiliado o governo no levantamento de dados para identificar o público elegível. Sem o respaldo, a participação ficará a critério de cada banco, de acordo com a política de crédito. O governo conta com a atuação forte dos bancos públicos no programa. Já o Desenrola 2.0, né, que foi aquele novo Desenrola que a gente já comentou aqui no episódio passado, já renegociou desde o lançamento em maio ao menos 15,9 bilhões de reais em dívidas, sendo 10 bilhões de reais pelo Desenrola Famílias e 5,9 bilhões pelo Desenrola Fiéis, em mais de 113 mil contratos. Com os descontos aplicados, o valor total das dívidas foi reduzido para cerca de 2,6 bilhões, ou seja, de 15,9 para 2,6. E na última segunda-feira, o presidente Lula
Lula se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, o Motinha, para entregar o projeto que amplia o teto de faturamento do microempreendedor individual, o famoso MEI, de forma progressiva, chegando a R$140 mil em 2028 e permitindo a contratação de até 2 empregados. A mudança faz parte da negociação para aprovação da PEC do fim da escala 6x1, PEC essa que permanece dormindo em berço esplêndido na gaveta de Alcolumbre lá no Senado. E aí, bancada, mais um pacote de bondades de Luiz Inácio pensando na eleição. Lembrando que no dia 4 de julho, vulgo daqui a 2 dias, né, do dia que estamos gravando, começam aquelas famosas restrições, né, são impostas aí pela legislação eleitoral, à publicidade institucional e que esse ano já foram empenhados aí 520 milhões de reais, principalmente para custear as campanhas publicitárias da Secom. A gente vai entrar naquele modo, né, que se a gente achava que as informações não chegavam para a população, né, que o governo não conseguia comunicar, tende a piorar, né, porque agora a gente entra naquele modo que não pode ficar fazendo campanha torta e direita. Antes dos comentários profundos do resto da bancada, é só ressaltar que o nome desse novo desenrola, obviamente foi inspirado por Ad Ferrer, ex-bancada do Midcast, né? E que já indica quais são as próximas etapas, porque a gente vai ter um desenrola para quem passar por desastres naturais, situações complicadas, que vai ser o desenrola adversos. A gente vai ter também o desenrola para pessoas que olharem para a própria dívida e ficarem sem saber como resolver aquilo, porque é algo muito surpreendente, que vai ser o admirados. A gente vai ter também um desenrola para as pessoas que pretendem conquistar dívidas, né, que é o adivinhos. Então, tudo isso está aí na pretensão do governo a partir do trabalho de Ad Ferrer. E quanto mais a Ana Raíssa coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, por que eu não cortei esse homem antes que ele começasse a falar? É pronto, assim, esse era o grande comentário inicial. Ô, Rodrigo, só uma dúvida, você pensou isso tudo agora ou você já veio formulando isso? Não, foi agora porque você, assim, não é que eu pensei isso é fato, isso aqui é uma informação, Vitor Souza. Que é isso, cara? Desculpa. Você tá achando que aqui a gente inventa É que faz notícia, tempo que eu não falo nada? com a Ad, então eu não tava sabendo dessa informação, foi mal. Olha o comentário do Reni. O Reni fica dando corda para o Rodrigo. E para os viciados, o desenrola aditivos? Ponto de interrogação. Perfeito, É interessante que o governo continua trabalhando para que haja uma mudança nessa percepção de que a economia está melhorando, né? Os números de aprovação do governo, as intenções de voto têm melhorado e essa coisa do adimplentes é uma das coisas que eu acho, sim, que são interessantes para continuarem nesse sentido de deixar a população um pouco mais satisfeita, né? Então, Ad e Lula acho que estão indo no caminho certo aí nessa busca. Quanto ao MEI, é muito importante que finalmente tenha vindo isso, porque está defasado há muitos anos também, né? E quando teve a mudança na cobrança do imposto de renda, muita gente fez, mas e o MEI? E o MEI, né? Então são mudanças importantes. Eu não sei se as mudanças vão além dos valores e quantidades, porque outro problema que os MEIs têm é a respeito das categorias de trabalho, né? Então, quem trabalha com arte geralmente não pode ter MEI. Isso é um problema muito grande porque não tem roteiro, não tem design, esses tipos de trabalhos, que são pessoas assim que geralmente não têm condições de estar pagando um contador para ser uma microempresa e tal. Então, assim, seria muito importante que houvesse também essa mudança, né? Não vi nada nesse sentido, mas também não sei se houve alguma alteração. Mas parece que não. É uma mudança importante aí que deveria acontecer. O Alcolumbre, ele essa semana falou que foi ameaçado pela Erika Hilton, né? Alcolumbre é muito... Se a pessoa fizer bu pra ele sai correndo dizendo que alguém ameaçou ele de morte. Porque Erika Hilton disse apenas que iria pressionar para que a escala 6x1 fosse votada e Alcolumbre ficou dizendo que foi ameaçado. Aí, enfim, se o cabo não aguenta ser pressionado, então que entregue o seu cargo. Você não merece estar na presidência do Senado. E aí Lula tá aproveitando, correndo o Brasil. Eu tô cansada de ver Lula inaugurando 3 coisas em 3 estados diferentes num dia. Tem um amigo meu até que trabalha com design para o governo federal e ele diz, meu Deus, Lula não para de inaugurar coisa, eu não vejo a hora desse homem descansar. Mas é isso, né? É como a galera fala, é campanha,
tem que aproveitar aí o pique. Inclusive, uma amiga minha conheceu o Lula essa semana, deu um beijo, um abraço nele, porque ela trabalha na Orquestra Sinfônica da Bahia. Ele foi lá ver a reinauguração do teatro e tal. Inclusive, ele não só está passeando, mas ele ouviu as dicas de Ana Raíssa e está belíssimamente trajado, né? Que elegância desse homem. Ia falar isso mesmo, ele não só está viajando, como ele está gastando looks. Ótimo, ótimo. É muito bem vestido. E é legal quando a gente vê o Lula com uma coisa diferente assim, você já pensa, quer ver que foi presente? Ele ganha uns presentes muito chiques. Vou seguir a ordem que Thaís também seguiu nos comentários. É muito importante esses programas como o Desenrola, porque é muito ruim a população estar endividada a ponto do governo ter que lançar mão desse tipo de programa. Mas está. O fato é que está. Então a gente tem que pensar como combater isso. Especificamente neste governo do Lula, já que podemos falar de governos do Lula no plural, as dívidas estão muito ligadas com a percepção na melhora da qualidade de vida. Então, a queda dessa percepção das pessoas, de tudo, todos os indicadores melhoraram, mas se você faz uma pesquisa, a população está dizendo que não viu essa melhora, que não achou que melhorou tanto assim, que esperava mais do governo, está relacionada, porque caro tudo tá, e tudo está um pouco menos caro do que já esteve, mas está no mundo inteiro. Quando eu comecei a trabalhar, vejam vocês, o salário mínimo era R$200 e poucos, quando eu comecei minha vida profissional. E R$200 e poucos era a bolsa permanência da UNB, na época. Então, se falar assim, nossa, eu ganhava um salário mínimo. Hoje em dia, um trem pagar um salário mínimo, você já fica, caralho, era um dinheiro que mantinha um aluno. Hoje em dia é enfim. Então, assim, o dinheiro já não vale nada há muito tempo, porque não existe dinheiro. E essa percepção, ela impacta muito no bem-estar da população. Não é só a pessoa ficar de birra do, né, não queria. É o bem-estar da família. Porque a família, ela pode estar comendo melhor agora do que no governo Bolsonaro, ela está comendo melhor agora. As pessoas estão empregadas, mas, assim, qual a qualidade desse emprego? Qual a qualidade desse custo de vida? Porque o custo de vida está muito alto. Então, por mais que tenha melhoras nesses índices, a família está endividada, mexe muito com o bem-estar da família, mexe muito com o bem-estar do indivíduo. A única criatura que vive em paz estando devendo é rico, porque rico deve, assim, quando a gente vê essas não os desenrola aí, né, que você pega, dívidas de 15 mil, de 30 mil, quando você vê uma pessoa devendo milhões, ela não se importa com aquela dívida, porque a gente tem o próprio nome para zelar, né, eu para alugar um outro apartamento eu preciso ter um nome limpo. Agora, se eu já tenho casa, carro, se eu pego empréstimo no BNDES, eu devo, que é o caso de Luciano Huck, do velho da van, essa galera deve, porque o bem-estar delas não está atrelado ao quanto elas devem, porque o dinheiro delas é um dinheiro imaginário. O Luciano Huck é bilionário, Então, assim, essa percepção ela muda muito e aí não tem boa vontade com o governo que faça um pai de família ficar tranquilo, sabendo que a grana está curta ali no fim do mês, ou que ele está devendo banco, e tarará. Então é importantíssimo esse tipo de programa. Eu espero que, ao contrário do que diz a FEBRABAN, que as entidades financeiras adiram mesmo, porque você tem mais possibilidades, né, das pessoas de baixar mais, a velha concorrência, né, baixar os juros mais que o outro, ou fazer uma proposta melhor para a pessoa pagar à vista. Eu vou aproveitar que a gente vai falar do Alcolumbre e contar um negócio que essa semana eu conheci um cérebro em paz, que foi o meu professor da academia, porque tem tela para todo lado na desgraça desse mundo, eu não suporto mais tela. Mas cérebro em paz é um termo muito bom, cara. Nossa, e você vai ver como é em paz o cérebro dele. Tela para todo lado, você tá lá fazendo sua ginástica, já que estamos nos 40 anos, você tá lá fazendo sua ginástica e tela, me aparece a cara do Hugo Motta. E não era TV, era vídeo passando, né? Era uma propaganda era uma peça publicitária se eu não me engano, de algum convênio de saúde de funcionário público. E aparece o cara conversando com o Hugo Motta, assim. Aí eu falei, porra, tem que fazer isso aqui, tem que fazer stiff, ainda tem que ficar olhando pra cara desse filho da puta. Aí meu professor olhou e falou assim, quem é? Aí Hugo Motta, e ele, quem é Hugo Motta? Hugo Motta ou Alcolumbre? Tu tinha falado Alcolumbre. Não, era o Hugo Motta, é porque o Alcolumbre eu lembrei de presidentes. Eu falei, caralho, que beleza! Aí eu falei, Davi Alcolumbre você não conhece? Ele, não, mas parece nome de aeroporto. E só? Provavelmente vai ser nome de aeroporto depois que ele morreu um dia, né? Só. Assim, em paz. Que inveja. Devia ter feito educação física. Nossa, eu fiquei assim,
Que beleza. O resto do tempo ele enche meu saco falando que vai votar no Caiado. Mas é só porque ele sabe que eu fico puto. Ô, Ana, eu fui falar que Alcolumbre vai ser nome de aeroporto quando ele morrer, mas já é, porque o Aeroporto Internacional de Macapá é Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, que deve ser ser o pai, né? Ele sabia. O pai, ele sabia. exatamente. Ele já deve ter ido pro Macapá. E ficou o nome. Deve ser quem? O pai do Alcolumbre, né? Agora eu vou ter que pesquisar aqui, né? Se é o pai, o avô. É um morto. Um deceased da família. Um ex-Alcolumbre. E Alcolumbre se esse alguma que... pista de táxi aéreo aí, vocês vão encontrar uma pista de táxi aéreo chamada Davi Alcolumbre. Não duvide. Com certeza. Cara, o Davi Alcolumbre é o retrato, é o que o Lula devia levar de lição para ele aprender a ser um pouquinho mais como o Rodrigo e guardar mágoa. Porque olha o que o Lula fez por esse desgraçado e ele tá aí com essa gaveta trancada. Não vou. O Senado não tem que só assinar embaixo do que a Câmara faz e bababá e tititi, tá. Porra, era a hora do Lula aprender a ser vingativo, do Lula aprender a guardar rancor das pessoas, sabe? Nossa, olha que serzinho asqueroso, minúsculo, e é o que o Thaís falou. Lá no Senado não é lugar dele ser melindroso e eu estou sendo ameaçado, não. Se não aguenta pressão, não serve para ser presidente do Senado, da Câmara, não serve para nada. Se não aguenta pressão, você não serve, às vezes, nem para trabalhar em equipe, viu? E só para fechar falando da campanha, Lula, looks belíssimos, tem que fazer mesmo. A esquerda tem uma imaturidade quando se fala em campanha política, que é a do não preciso mostrar. E é uma imaturidade meio calcada num bom mocismo, sabe? O que eu faço é tão bom que a população vai perceber. Não vai. Não é à toa que propaganda é a commodity mais cara do mundo há 100 anos e vai continuar sendo. Propaganda. Tudo é propaganda. Tem que mostrar, tem que fazer campanha enquanto pode, fazer propaganda enquanto pode, e depois é pau na campanha. É ritmo de campanha até o final. E se eu não tivesse nenhum motivo para votar no Lula, só os chapéus que ele anda usando, chapeles, já ganhava meu voto. Só fui pesquisar a história aqui do Aeroporto Internacional de Macapá. Adivinha quem sugeriu homenagear por Alberto Alcolumbre o aeroporto? O próprio Davi Alcolumbre, numa proposta dele de 2009, resolveu renomear o Aeroporto Internacional de Macapá em homenagem a seu tio, Alberto Alcolumbre. E aí foi aprovado isso em 2009, só que o aeroporto só foi inaugurado em 2019, ali pelo Jair Bolsonaro, junto com o Davi Alcolumbre. Enfim, é isso. Isso porque ele não podia, ou ia ficar muito descarado, ou ele sugeriu o próprio nome, né? Aí ele teve que procurar alguém da família para sugerir. Me dá mais um minuto aí para eu complementar o comentário da Ana Raíssa, Vitor, ou você vai apitar o cronômetro? Não, aqui a gente não apita, que isso. Vamos botar aqui mais 5 minutos, então. Tá bom, achou muito? 4 minutos e meio, pronto. Agora melhorou. 4 minutos e meio tá bom. Eu ia complementar esse comentário de Ana Raíssa porque os limites da propaganda política, eles estão relacionados hoje com essa realidade concreta do poder de compra. A Ana Raíssa começou falando que pouco tempo atrás um salário mínimo ele parecia algo mais concreto, né? Então você tinha um salário mínimo de 200 e poucos reais e um estudante podia receber uma bolsa de 200 e poucos reais, e isso tinha uma relação direta com o valor dos alimentos que as pessoas compravam, com o preço do aluguel, com todas as outras coisas que você ia pagar com o seu salário. Mas principalmente de 2008 para cá, isso aos poucos foi se dissolvendo num outro tipo de realidade financeira que me parece que hoje está diretamente relacionado com a quase impossibilidade de você impedir o acúmulo de dívidas de boa parte da população. Aí é claro, a gente se vangloria muito e é positivo que o Brasil ele tenha uma facilidade enorme para você fazer transações comerciais, a gente sempre elogia o nosso Pix, mas também os sistemas digitais que fazem com que os internet banking no Brasil, eles funcionem muito bem. E claro, isso é ótimo, não tem por que a gente dizer que isso é ruim. Mas isso foi feito de uma maneira um pouco atropelada nessa última década, principalmente, mas mais nos últimos 7, 8 anos. Foi feito de uma maneira atropelada e existe uma distância muito grande entre a maneira como a gente se relacionava com o dinheiro antes dessas tecnologias e agora. E a gente não teve um tempo de adaptação da população. Então, uma coisa era a pessoa receber o seu salário, que poderia ou bater na sua conta, ou você receber aquilo em espécie, escolher se você iria depositar, e você tinha uma certa percepção
percepção de quanto você ganha e de quanto você vai gastar, quanto vai estar na sua carteira. Mas de alguns anos para cá não existe mais a sua carteira. O pobre, principalmente, ele não tem carteira, ele nunca vai ter dinheiro na carteira. O dinheiro que chega na conta dele nunca vai ser dele, é um dinheiro que já está com o banco e que vai sair constantemente através da facilidade de gasto, que você paga tudo por QR Code, tudo está no Pix, tudo está automaticamente descontado, você nem digita senha mais, você aproxima o seu celular, que é esse instrumento mágico, tecnológico mágico para a maior parte da população, você não sabe como que seu dinheiro está indo embora e quando você menos percebe, opa, eu trabalhei o mês inteiro, é dia 10 e eu já estou sem dinheiro. Aí junta isso a essa desconexão entre o valor do salário mínimo que não acompanhou o preço das coisas. O salário mínimo hoje é muito defasado com relação ao acúmulo que a gente teve de inflação nessa última década e meia, principalmente. Isso é concreto, não adianta. A gente precisaria estar com um salário mínimo aí próximo de R$5.000, mais ou menos, para a gente poder ter alguma proximidade ali, as pessoas terem qualidade de vida. Então a percepção da população, ela não está equivocada com relação à qualidade de vida. A gente tem um monte de facilitador, mas a gente tem uma realidade que ela não pode ser mais resolvida apenas aumentando um pouco mais o salário mínimo ou apenas arranjando um jeito das pessoas quitarem as suas dívidas. A gente precisa hoje lidar com algo que parece interditado no debate público. A gente precisa de controle de preço e a gente precisa de gratuidade de serviços básicos. A gente não deveria mais pagar por transporte, a gente não deveria pagar por água, a gente não deveria pagar por luz, a gente não deveria pagar por internet. O preço deveria ser controlado com o limite, como foi feito com a gasolina, até a venda da BR Distribuidora, que você tinha um controle de preço, estava tudo bem para todo mundo. No momento que vendeu a BR Distribuidora, isso descalacrou. Pensa nisso com relação a todos os produtos básicos no Brasil, que não tem controle por distribuição nacional. Não tem. Então o preço ele fica solto no mercado, que é um mercado que ele ri para um dinheiro que não existe. Como a Ana Raíssa falou. Esse controle de preço, ele tem que ser feito diretamente para o governo e também com uma resposta para os subsídios que os grandes produtores nacionais recebem. Vai para o agro e vai para a indústria. Quantos por cento dos produtos que você produz, eles vão ficar retidos para poder controlar a distribuição de produtos no mercado interno? Então a gente tem que ter acúmulo de produto básico para distribuição de alimento e controle de preço, a gente tem que ter acúmulo de produto que vai ser disponibilizado em percentagem pela indústria nacional para a gente ter poder de compra em cima de produto já transformado, né? Vai do alimento processado até o eletrodoméstico, e isso sim seria uma política estatal, mas parece interditado porque quando você fala isso vão apontar o dedo e falar comunismo, mas é impossível no mundo em que a gente vive você ter um aumento de qualidade de vida e uma percepção de que você trabalha e o dinheiro que você ganha se reverte em aquisição, em poder de compra, em tranquilidade para o seu mês, se a gente não tiver esse controle de preço e a gratuidade dos serviços básicos, né? Então acelerei para não gastar 10 minutos falando disso, mas não vai haver logo mais qualquer espécie de propaganda política que vai poder mudar a percepção das pessoas sobre uma realidade que ela não está melhorando nesse sentido. A extrema-direita consegue fazer propaganda e ganhar as pessoas, por quê? Porque a propaganda dela não é baseada na realidade. Eles não têm nenhum compromisso com qualquer aspecto de verdade. Então, quando você faz propaganda mentindo o tempo todo, é muito fácil de você falar, nossa, nós estamos contra o sistema, sua vida está uma merda e eu vou resolver. Agora, quando você está no governo, como foi o caso do governo Bolsonaro, a gente viu as pessoas na fila do osso, né? Então, no nosso caso, a gente não faz propaganda política mentindo o tempo todo. Então, é muito difícil de você imaginar que 500 milhões numa propaganda política para o governo Lula ou qualquer governo social-democrata ou de esquerda, ele se reverteria numa percepção imediata da população de que o governo está fazendo alguma coisa. A gente, infelizmente, pelo visto, para o restante da política nacional, a gente vai ter que abraçar pelo menos o socialismo, senão a gente não consegue ter o mínimo de qualidade de vida daqui para frente nesse mundo novo financeiro e tecnológico que a gente vive. Eu jurava que uma das opções que o Rodrigo ia dar era educação financeira nas escolas. Pô, me surpreendeu ele não ter citado isso. Antes de passar para o próximo tópico, eu queria só comentar ainda sobre o Alcolumbre, que eu acabei de ver aqui o Henrique Azevedo divulgando uma petição que já tem 44 mil assinaturas pelo impeachment do nosso presidente do Senado. Então, assim, se ele estava reclamando antes, agora que ele vai sentir a pressão. E sobre a questão do desenrola, eu estava vendo aqui, né, que eu tinha visto uma notícia mais cedo, só que não está aqui na pauta, fui resgatar enquanto o Rodrigo estava falando, que foi divulgado pelo Banco Central que a inadimplência nas operações de crédito alcançou o patamar recorde em maio, que foi justamente o mês de lançamento do novo desenrola. Então, eu estou curioso para ver como é que vai vir esse dado a partir de junho, para ver se realmente causou algum impacto ou não, né? E também não adianta causar um impacto e voltar a subir esse patamar, e baseado muito
nos fatores aí que o Rodrigo muito bem explanou agora há pouco. Vamos continuar acompanhando e novidades, voltaremos aqui para falar sobre o Desenrola. Vamos seguir aqui o nosso segundo tópico desse primeiro bloco. Vamos falar de um tema que o Rodrigo estava ansioso, que é Casos de Família parte 2 aqui, porque após mais uma semana modorrenta no noticiário político aí, com o Congresso, sei lá o que o Congresso está fazendo, vamos à segunda parte aqui do nosso Caso de Família que começou semana passada, porque apesar do pedido público de desculpas de Tari Flávio, a sua madrasta, Michelle Bolsonaro, como comentamos aqui na semana passada, Michelle resolveu continuar gerando mídia em torno do nome da família. Ela deixou de seguir os enteados Little Banana e Cabeça de Filtro de Barro. Bananinha, por sua vez, ainda segue a madrasta no Instagram, mas passou a republicar em seu perfil no X conteúdos com críticas a ela. Um levantamento da consultoria Bytes, sei lá, obtido com exclusividade pelo jornal O Globo, mostra que 1/3 das 300 mil menções nas redes a Michelle trazia críticas a ela. Entre as expressões mais utilizadas nas críticas estão os termos Michelle Firmo, seu nome de solteira, que eu não tinha a menor ideia até hoje, e Dona Michelle, contendo ironia. Nos ataques, ela também é chamada, preste atenção, Ana Raíssa, Thaís e Rodrigo, de traidora e de feminista. Olha aí, hein? Na última terça-feira, dia 30, Michelle anunciou que decidiu deixar a presidência do PL Mulher. Ela divulgou uma nota em que disse que dedicará seu tempo a cuidar do marido. No dia seguinte, o PL Mulher publicou uma imagem com uma Michelle Bolsonaro de papelão em uma reunião do partido, com a legenda "A alegria de ter uma líder de verdade", sendo que era uma Michelle de papelão, líder de verdade. Caralho, que escárnio, hein? Eu não tinha visto isso, não. Aqui tem informação, na Raiz. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aquele do Mensalão, que provavelmente nunca quis de verdade criar o cargo, aproveitou a saída de Michelle e extinguiu nesta quarta-feira o Comando Nacional do PL Mulher e afirmou que decidiu acabar com o posto porque não há nomes dentro do partido para substituir Michelle. Enquanto isso, o neto de ditador, intragável e babaca Paulo Figueiredo afirmou em crítica a Michelle Bolsonaro essa semana que mulheres votam muito mal, em especial as solteiras, já que as casadas teriam a tendência de acompanhar os votos dos maridos. A afirmação essa que fez Tari Flávio ter que repudiar a fala do neto de ditador durante a primeira reunião de sua pré-campanha dedicada exclusivamente ao eleitorado feminino aí em Brasília, Ana Raíssa, mas que não contou com as participações nem de Michelle, nem de Damares, nem de Tereza Cristina e nem da governadora do DF, Celina Leão. Além disso, Desmaio disse que Michelle está completamente desinformada no vídeo que ela compartilhou nas redes sociais que, segundo ele, insinua sua participação em uma suposta festa promovida pelo banqueiro Daniel Vorcaro e, só para deixar aqui a observação, na postagem da Michelle ela não cita o Flavinho, mas ele acusou o golpe. Carapuça serviu. Pois é, e aproveitando essa situação aí do caso de família, estava até comentando aqui com o Thaís antes da gente começar a gravação, que o Lula fez um tweet atacando aí, né, a família Bolsonaro, né, na verdade respondendo à altura a eles, e eu não tinha entendido por quê, mas está aqui na Folha de São Paulo, né, 2 notícias sobre o Tari Flávio, ó. Flávio Bolsonaro diz a Trump que tarifaço daria vitória política a Lula e pede decisão após eleição. E aí tem também, ó, Flávio diz aos Estados Unidos querer se libertar, entre aspas simples, do Mercosul e propõe alívio a empresas de cartão de crédito. Pré-candidato sugere impedir conexão do Pix com sistemas não ocidentais e reduzir tributação de empresas de pagamento. Se essa família não pode ser chamada de entreguista, não sei mais o que pode. E aí deixa eu ler aqui, aproveitar aqui, já que eu tô no embalo, deixa eu ler aqui o tweet do Lula. É inaceitável que a família Bolsonaro, com seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano. Nós sempre vamos dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa, não sei mais falar, para tarifaço agora ou depois. O mais absurdo é saber que a origem disso tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros. Defender o fim do Mercosul, o bloco econômico mais importante da América Latina e que acaba de firmar um acordo histórico com a União Europeia, é outro ataque ao interesse do povo brasileiro. Como se não bastasse, querem entregar o Pix a interesses estrangeiros. Não vão conseguir. O Pix é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele. Nossa pátria não está à venda. Nossa soberania é inegociável. O Brasil é dos brasileiros.
eu vou começar o meu comentário falando sobre um apelido que eu descobri que Damares tem entre a extrema-direita, de PSOL do PL. Meu Deus, não, para tudo. PSOL do PL, rapaz! Que loucura, cara! É, porque agora elas viraram feministas, né? A gente já vinha... É o feminismo neopentecostal, Thaís. Eu cantei essa pedra semana passada, olha aí, ó. Mas então, a gente já vem comentando aqui no Midcast sobre esse rebranding que Damares tem feito nos últimos tempos, né? Muita gente, assim, admirada. Nossa, não acredito que eu estou concordando com Damares. Mas, assim, ela já vem há um bom tempo se distanciando do bolsonarismo radical. Ela e Michelle são unha em carne, assim. Eu acho que quem é mais cúmplice uma da outra, porque a Michelle, ela foi o fiel da balança da candidatura da Damares, né? Ela meio que colocou a Damares no lugar acho que foi da Flávia Arruda, né? A Ana Raíssa deve saber melhor do que eu. E aí, da mesma forma que a Damares está sempre lá apoiando a Michelle em tudo, né? Na hora que houve a prisão do Jair, a Damares começou a falar como a Michelle era uma leoa defendendo sua família, etc e tal. Então, assim, esse movimento de criar mulheres unidas é uma coisa assim que vem se desenhando há algum tempo, mas eu vejo que existe um limite nisso, que está no cerne do que é ser de direita e do que é ser feminista, digamos assim. A gente falou aqui que esse discurso de Damares e de Michelle consegue até se confundir com um feminismo liberal. E, assim, apesar delas não se dizerem feministas, elas estão dizendo que é um movimento de mulheres, mas elas já estão sendo acusadas de serem feministas. Porque, enfim, para um espectro da extrema-direita, a mulher que simplesmente não aceita tudo calada de cabeça baixa, ela não serve para eles, né? Ela é execrada. Inclusive, o neto do ditador, ele falou claramente coisas terríveis sobre mulheres, mas em resumo é isso: mulher vota mal e mulher solteira vota pior ainda porque não tem marido para dizer para ela em quem votar. Então, assim, por mais conservadora que seja uma mulher, é muito, muito difícil que uma mulher aceite de bom grado ser tão humilhada desse jeito. A mulher que tem um mínimo de autoestima, ela não gosta de ser maltratada, de ser humilhada. No fim das contas, a gente quer ser tratada como igual, a gente quer ser respeitada. Só que na extrema-direita isso não existe, isso é impossível, não existe diálogo, não existe acordo com a extrema-direita quando o assunto são os direitos das mulheres. As mulheres têm que servir aos homens e se não for assim, não serve. Se você não for bonita e se não ficar calada e se não fizer tudo pra mim, não serve. Então, assim, o que a Michelle defende é essa coisa da mulher que edifica o lar. Inclusive, existe muito essa coisa dentro da religião de que a mulher ela tem que orar para que, sei lá, que o marido adúltero mude. Agora, a gente tem visto, até isso a gente tem visto mudar um pouco. A gente viu aí essa pastora que ela já fala sobre isso há muito tempo, mas só chegou na esquerda agora, essa coisa de se você apanha, você não tem que estar com seu marido, não, né? Então, assim, as coisas, elas se misturam, mas tem esse problema estrutural desse movimento de mulheres, porque é impossível haver acordo com os homens, que estão cada vez mais radicalizados, inclusive. Então, você vê, até na direita, as mulheres e os homens não estão mais conseguindo dialogar. Olha só como o negócio tá grave. Aí, então, assim, eu não sei como vai ser, como vai se desenvolver, como vão conseguir conciliar as coisas dentro desse feminismo neopentecostal. Eu acho que, na verdade, esse feminismo neopentecostal, esse movimento de mulheres, tem muito mais possibilidades de roubar votos da esquerda, roubar votos de Lula, do que o próprio Bolsonaro, porque muitas das eleitoras de Lula são mulheres que são chefes de família, né? Muitas vezes mulheres
religiosas. Então, o discurso da Michelle ele é muito sedutor para esse tipo de eleitora, né? Então, a Michelle, para além do fato de ser uma das pessoas mais radicais e mais perigosas da família Bolsonaro, né? Vamos lembrar que o núcleo radical da família Bolsonaro era Eduardo e Michelle. Então, ela tá se fazendo de boazinha, mas ela é o cão. Mas, assim, os homens não vão votar nas mulheres. Os homens da extrema-direita não vão votar nas mulheres. E as mulheres estão cansando de ser humilhadas. Então, assim, esse voto tá se dividindo, né? E essa coisa, assim, como a Michelle Bolsonaro, ela é um lobo em pele de cordeiro, então ela traz mais perigo, traz mais riscos pra gente, nesse sentido, a gente da esquerda. Ela consegue penetrar nessa coisa da mulher que se preocupa com a família. A Michelle, ela tá ali, ela recuou, né? Disse que vai cuidar do marido, deve ter rolado fight entre a família. Eu acho que o Valdemar é muito mais aliado dela do que qualquer pessoa dentro da casa dela, dentro da família dela. Então, assim, eu acho que o Valdemar enxerga as potencialidades dela enquanto puxadora de votos, né? Não sei se ela acha a Michelle mais, se ele acha a Michelle mais palatável do que o Bolsonaro, porque, como eu falei, a bicha não deve ser fácil de lidar também, ela deve ser uma pessoa insuportável. Mas, assim, para finalizar, eu queria saber, eu até li a notícia da Michelle de papelão. Você vê que o casal é unido até nisso, né? Tem o Bolsonaro de papelão, agora tem a Michelle de papelão. E eu fiquei sem entender se essa coisa da Michelle de papelão era coisa de fã ou hater. Vitor ia falar? Pode ir. Não, só ia comentar que, Lula, se já tem Michelle de papelão, lembre-se da Jandira de papelão durante os debates esse ano, por favor. Sim, estamos aqui aguardando, Lula, nosso ouvinte, por favor, lembre-se da Jandira de papelão. E em épocas de citação de internet, é até meio constrangedor você citar alguém, né? Fica parecendo aqueles posts de stories, mas cometerei uma citação, mas não vou tentar não ser brega. Por quê? O que a gente aprende com Michelle neste momento? Não existe cumplicidade com o opressor. Não existe. Eu sei que é brega falar em opressor em 2026, mas se a gente está falando de gênero, a gente está falando de opressão. Não existe cumplicidade com o opressor. Simplesmente. Não existe. Isso que a gente está aqui desde o episódio passado chamando de feminismo neopentecostal, ele é instrumentalizado pela extrema-direita incel, machista, crente, bararararará. É um instrumento. Porque não a força e aí vem a citação, né? Vamos falar de Simone de Beauvoir. A força do opressor está na cumplicidade que ele tem dentro do grupo oprimido. A mulher que acha que é de extrema-direita, que ela acha que ela é conservadora, ela é um instrumento na mão do homem conservador. Ela é um instrumento individualmente e nós, enquanto classe, na mão da extrema-direita, do patriarcado, Essa falsa cumplicidade, que não é cumplicidade porque só existe do lado do oprimido para cima, ela não se sustenta. Isso é instrumentalização. Você se dizer uma mulher conservadora, você está dizendo o quê? Eu estou dando todas as possibilidades de ser oprimida por essas pessoas, porque a gente já vai ser oprimida de qualquer forma. E é exatamente o que Thaís falou. O homem de extrema-direita não vai votar na mulher de extrema-direita. O homem de direita mal vota na mulher de direita. Não se vota. E eu vou estender isso um pouquinho para a esquerda também, viu? Porque para começar a votar em mulher também foi uma remada. Não tem, assim, a gente tem que cortar. É por isso que eu sou tão radical e eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. Quando eu falo que não existe polícia antifascista, não existe crente do bem, me desculpa o medo e delírio. Me desculpa as pessoas que elas individualmente são do bem. Estruturalmente, não dá para você pensar numa estrutura opressora e que ela, de repente, não é mais opressora. Ou ela é meio de esquerda. Não é. Estruturalmente, aquilo é feito para oprimir. Neopentecostalismo de esquerda, neopentecostalismo progressista não existe. Me perdoem, não existe. Ah, mas eu sou um neopentecostal progressista. Você é neopentecostal e você é progressista. Talvez você seja mais progressista que neopentecostal. Porque uma coisa não tinha que estar sobreposta à outra, porque uma coisa faz jus às suas crenças, seus sistemas de crenças,
filosóficas e de como você encara a vida e a metafísica, e a outra é política. Mas eu sei que não dá para dissociar. E é porque não dá para dissociar que eu, pessoalmente, não estou falando no nome dos meus colegas podem inclusive discordarem de mim, eu não acredito na estrutura crente bonzinho. Não estou falando da pessoa. E aí entra o que Thaís falou. A Michelle está disputando voto com a gente. Da mãe, que é chefe de família, que é evangélica, que não gosta do que o pastor fala, mas por causa da sua fé ela continua ali, que ela mesma teve coragem de se separar de um marido vagabundo, violento, não sei o que, bababá, e tá ali cuidando dos filhos sozinha, ela começa a se sentir seduzida pela Michelle. Porque embora a Michelle seja, sim, a Bolsonaro mais radical, acho que hoje em dia até mais que o Eduardo, mas eram os dois mesmo, Thaís tá certa, ela tem esse instrumento na mão, que é a esposa, a mãe, e tem uma coisa que pra gente é um absurdo. Olha quem chegou. Que isso, de surpresa aqui na gravação, Diego Esquinelo. Quem sabe Seja bem-vindo, Diego. Tá não muito aguentou o feliz. frio na rua, né? Não aguentou o frio na rua e veio pra casa. Porra, um vento da porra. A Ana tá falando mal de crente aqui, Diego. Falando mal de crente. cheguei Só na pra hora te certa. posicionar na... Vamos lá. Vou aproveitar o intervalo da fala da Anice para concordar com ela, porque... E aí lembrar, do mesmo jeito que você que está nos ouvindo pode entender que não existe anarcocapitalista, vamos pensar o exemplo mais óbvio, que são duas coisas que elas não se batem, não tem como ser, se a pessoa está usando essa palavra é porque ela é burra o suficiente para não compreender que são duas coisas que elas não podem conviver, uma é oposta à outra, mas tem gente que vai lá achar que é isso. A mesma coisa estruturalmente acontece com esses outros exemplos que a Ana Raíssa falou, cara. Então, assim, eu não vou nem pedir desculpa, não é pedir desculpa se você se sentir ofendido, não, assim, real, não é individual, gente, que a Ana Raíssa tá falando, como ela já comentou aqui. É a mesma coisa aqui como a gente entende quando você fala, todos os homens, eles são machistas, todos os homens, porque todos os homens usufruem de uma estrutura que é machista. Então, se você quer se sentir ofendido porque uma mulher chega pra você e fala, cara, todos os homens são possíveis estupradores, todos os homens, eles são possíveis agressores, todos são, porque estruturalmente é assim que tá, e é nesse mundo que a gente vive. Não quer dizer que individualmente você seja um desgraçado, mas assim, você usufrui de todos os benefícios desse mundo que se construiu assim. Da mesma maneira, estruturalmente, essas religiões, elas são religiões que elas se baseiam nesses elementos, e tá tudo ali. Você individualmente pode não ser essa merda, mas estruturalmente aquilo tá lá. Então, se você quer puxar pro seu balaio e falar, nossa, você tá falando mal de mim porque falou mal da estrutura da minha religião, não podemos fazer nada com relação a isso, sabe? Isso aí não nos cabe. Agora, a gente não tá falando de você. A gente não tá falando de você, do seu caso em específico. Não tá. Mas não dá pra negar que se você vive numa sociedade em que essa religião tem um poder de ditar costumes, e dependendo da posição em que você tá nessa sociedade, você usufrui dessa estrutura ou você sofre com ela. Eu vou só trazer uma informação que eu captei hoje, não me lembro se foi no vídeo do Orlando Calheiro, se foi do Adley Amarino, mas que fala justamente que no período da ditadura militar houve esse incentivo de que a religião evangélica, que os evangélicos viessem ao Brasil, porque os católicos eram considerados muito comunistas. Então... É verdade. Tá vendo que muda? E a gente tá no movimento da Igreja Católica parecer cool pro jovem, viu? A gente tá caminhando para trás a passos largos. E aí eu vou finalizar minha fala sobre a Michelle para passar pros colegas, porque eu já tomei o tempo inteiro. O voto, ela tá disputando voto com essas pessoas, com essas mães de família, principalmente, e ela tem uma trava. A Michelle tem uma trava, porque como o próprio Jair sempre falou que a Michelle é muito difícil, que a Michelle não tira uma ideia da cabeça quando ela põe na cabeça, que a Michelle é muito, muito radical, e temos que concordar com o Jair nisso. Valdemar, Thaís tocou num ponto certíssimo também, que é o potencial político dela, e que o Valdemar vê isso. Porque ela é muito mais vendável do ponto de vista do marketing que qualquer Bolsonaro. Eles são uns inaptos. Eles são figuras asquerosas. Toda vez que Michelle chama o Jair de meu galego, alguém gofa. Não é bonito, não é... Fisicamente, eles são figuras asquerosas. Ali, ó. E nesse caso, quem golfou dessa vez foi o Rodrigo. Veio. Eu também.
Eu Aí, ó, também. 2 gofadas já. Então, ela é vendável porque ela é mais jovem, porque, né, ela é padrão. Agora ela tá botocada até o fim. Se aquela mulher franzir a sobrancelha, a perna sobe. Ela tá botocada, vocês precisam ver. Cada dia mais feia neste quesito, mal vestida, o poliéster gritando, mas tá lá. Mas qual é a trava dela? A trava dela é que ela tem um marido idoso e doente. E é isso que essa estrutura, inclusive religiosa, quer normalizar. Uma mulher mais jovem com um marido idoso e doente. Porque a mulher precisa, o que a Thaís falou? Servir o homem. Michele sabe de seu potencial político. Michele é uma mulher jovem. Mesmo que ela não tivesse potencial político, ela poderia ter potencial de trabalhar, como ela diz, com assistência social, com o que for. O que a sociedade, principalmente o grupo religioso dela, deu a ela? Um marido idoso e muito doente. E que está cada dia mais morto. Que é isso que todo dia eu penso. Esse homem está um pouco mais morto hoje, é o dia mais feliz da minha vida. Para cuidar. Porque não importa o dinheiro que você tem, quem vai cuidar é a mulher. Quem vai passar por todo o trabalho de cuidar de uma pessoa idosa é a esposa. E ela disse que deixou a presidência do PL Mulher para cuidar do marido. Eu acho que tem um fundo de verdade aí, de uma puxada que o Jair deu, mas também é cena, é teatro. Estou abrindo mão de uma coisa grandiosa e que seria um projeto pessoal para cuidar do meu marido e da minha filha. Isso também é teatro. Ela ter saído da presidência também é teatro. Porque tá ali. E ela, é uma pena que ela nunca vai perceber. E nunca vai. O tamanho da violência que ela ser tratada pelo nome de solteira. Não estou compadecida, não sinto dó, só estou analisando, porque vocês sabem que eu não tenho dó nenhuma de mulher de extrema-direita, nenhuma. De ninguém, inclusive de mulher. Mas é uma violência tremenda chamarem ela de Dona Michele Firmo, porque é uma extirpação da identidade dela. Ela só é a Michele que a gente conhece porque ela é a Michele Bolsonaro. Qualquer um daqueles imbecis só é o que é porque é um Bolsonaro. Inclusive o imbecil maior. Então, os filhos não perderem o direito de usar o sobrenome, mas ela perder, pela própria claque ali, é uma violência tremenda. E ela está sofrendo porque ela alimentou esses porcos. Ela alimentou esses porcos. E agora eles estão famintos. Então, assim, sinto muito. Era o que ia acontecer mesmo. É uma merda. É assim que funciona, sempre funcionou. E é o que a gente, do outro lado, luta para que não aconteça mais. Mas ela não está conosco. Ela está contra nós. Michele está contra nós, assim como qualquer homem de extrema-direita. Não tenham dó. A gente analisa, a gente vê e pensa, que pena, mas a gente já sabia o que ia acontecer. Mas dó a gente não tem. Uma coisa que a família Bolsonaro nunca contou é que Jair, apesar de ter instrumentalizado todas as suas outras ex-mulheres, eu acho que são 2 ou 3, além da Michele, imagina, né, gente? É bom demais ser homem, porque aquela criatura ter sido casada tantas vezes. Ele sempre enfiou elas na política, para o bem próprio, e tirou-as da política quando ele quis. O que a família nunca esperava é que a Michele ia gostar. E agora estão todos muito chocados. Que assim, não adianta, não vai ficar em casa. E não vai, viu? Ali não fica, não. Ela só não se separa desse traste, porque pra esse meio de porcos que ela vive, é muito pior ser separada do que ser viúva. Então ela vai esperar o Jair morrer. Não, e muito provavelmente, assim, ao contrário das outras 2 ou 3 pobres vítimas do Jair, quando a Michele escolheu se amarrar nessa âncora, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela sabia exatamente o vespeiro onde ela estava metendo o dedo e ela sabia o que ela queria com isso. Ela podia não ter as aspirações políticas que hoje tem, porque ela não tinha tido o gostinho disso ainda. Mas ela não escolheu ser a esposa aí de um deputado do baixo clero miliciano porque ela, eu detesto poder e dinheiro. Sei lá, talvez a primeira esposa do Bolsonaro tenha conhecido ele lá no seu histórico de atleta, as demais todas se casaram com esse futuro, né? E no momento quando ela viu a possibilidade de ser a primeira dama, aí não querendo fazer juízo de valor sobre a pessoa física da Michele Bolsonaro, mas pelo sonho que é construído na cabeça de todas essas meninas de direita, de classe evangélica, que é ser a esposa troféu, né? Que a gente já falou que não é você que fica fazendo videozinho e seu marido, se perder o emprego amanhã, ele vai passar fome, você e ele, né? E aí esse tipo de gente, quando pega gosto pelo poder, é perigoso para quem criou, porque ela não desiste. Ela não vai deixar barato, porque ela em algum momento quis
sei lá, casar com Jair Bolsonaro. Não se enganem que foi ele que escolheu casar com ela. Pelo contrário. Então, o que ela quer, ela vai atrás. E ela tem como construir apoio político para isso. Até então, né? Ela tem demonstrado capacidade para. O que é muito perigoso para todos nós. Micheque, que descobrimos essa semana que já foi um pacote de macarrão, né? Sempre bom lembrar aqui. Nossa, isso foi a melhor coisa de toda essa história. Vê-la vestida de pacote de macarrão. Supostamente. Uma amiga minha foi latinha da Brahma no supermercado. Rodrigo, tu não vai querer comentar esse tópico não, né, vai? Me dá 2 minutos aí. 2 minutos? 2 minutos, Vou botar aqui na tela, então. Te dá 2 minutos e 15, pronto. Aí tá ótimo. Pô, foi legal hoje. Obrigado, patrão. Isso é que é negociar com o patrão. Só tem 2 pontos aqui que eu gostaria de comentar, porque esse é um assunto que me irrita bastante, desde o episódio passado. O primeiro é que, gente, se preparem porque Jair Bolsonaro deve estar próximo de ir de cancros e febres. Estão disputando o espólio dele, então aparentemente a coisa tá dada, não tem muito mais como ele ficar aparecendo em público, mesmo que ele pudesse agora. Então vamos manter a proximidade, porque tem que conseguir ainda saber quem vai conseguir ficar com cada parte ali dele, né? Que horror. O segundo ponto é com relação à campanha. Todo esse desacerto que a gente está vendo, isso se relaciona com o buraco no qual a campanha do Flávio Bolsonaro se meteu. Eles não conseguiram vingar campanha na economia, não conseguiram vingar campanha na política externa, não conseguiram vender nada que foi feito no governo do pai dele, porque só deu merda. Eles não têm nada para fazer campanha. O último ponto que eles recorrem, como sempre, é pauta de costumes. E aí o desacerto vem quando vai entrar a pauta de costumes, e Michele Bolsonaro tem trazido essa pauta de costumes. E isso vai ser um dos motes agora da campanha para esses últimos meses, porque não sobrou mais nada. Só que o Flávio Bolsonaro não é uma figura que teria condição de trazer a pauta de costumes. Percebam que ela já está no Senado, ela está na Câmara dos Deputados e ela vai entrar com peso nesses últimos meses. Então vai se começar a falar de gênero, vai se começar a falar de movimento LGBTQIAPN+, vai se começar a falar de aborto, vai falar de homeschooling, vai falar de pedofilia, vão bater nessas teclas, tudo aliado ao discurso religioso, porque sabem que essa é uma das fragilidades de enfrentamento de qualquer campanha de esquerda, principalmente da campanha do Lula, que tem as suas contradições com a sua base, porque ele não vai poder vir falar com todas as palavras que ele defenderia as mesmas pautas que boa parte da sua base de esquerda defende. Então vão bater nessa tecla, podem esperar. Projeto de homeschooling que inclusive avançou aí essa semana, né? Vale a pena mencionar, já que não está na nossa leitura de títulos. E eu fiquei impressionado que o Rodrigo fez em 2 minutos e 13, cara. Ainda sobraram 2 segundos. Caraca, 2 minutos parabéns. E quanto? 13. Já falei 13? 13. Rodrigo, agora você tem... Eu ia falar 13 segundos, mas seria muita sacanagem. Você tem 1 minuto e 13 para poder fazer o momento jabá. Vamos lá. Gente, apoia.se/Midcast. A gente tem diversas categorias. Você pode ir lá e fazer o seu apoio a partir de R$5. Se cadastre, você nos ajuda a manter o episódio semanal, em que a gente comenta com todo o bom humor que a gente pode as pautas semanais da política nacional, né? Perceba o nosso esforço aqui toda semana, ficando até depois da meia-noite, para poder falar de tanta coisa agradável. Então lá, apoia.se/Midcast. A partir de R$20 você tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia. Se saiu o The Victors novo nesse mês agora, vai sair mais também, e você tem o seu nome lido aqui no final do episódio. A partir de R$50, além disso, você tem também um link para acompanhar as nossas gravações. Participe da nossa campanha do Pix, podcastmedia@gmail.com, é a nossa chave. No mês de julho a gente vai ter um episódio extra. Se você se esforçar, de repente, no mês que vem, a gente vai ter 2 episódios extras. R$500 um episódio extra, mais R$500 outro episódio extra. Aqui na descrição do episódio, tudo o que você precisa saber, inclusive link para o nosso canal do WhatsApp, em que a gente divulga as nossas pesquisas da MidQuest, e também link para nossa lojinha e para o grupo do Telegram, que foi criado e é administrado por ouvintes do Midcast. É isso, Victor Souza. Tem mais alguma informação que eu esqueci aí nesses últimos 5 segundos que eu tô deixando de ganja para você? Não, é isso aí, Rodrigo Hipólito. Perfeito. Agora vai ser sempre 1 minuto e 13 que você vai ter para fazer o momento jabá, que eu vi que você ficou motivado. Eu quero fazer aqui um pedido, quero fazer aqui uma partilha, quero conversar com os ouvintes. Ouvintes, lembrem-se que em agosto estaremos os 5 no Rio de Janeiro. Reservamos hospedagem, compramos passagem. Por favor, mandem Pix
para ajudar a gente nesse mês de agosto. podcastmid@gmail.com. E como o Rodrigo falou, esse mês de julho só vamos ter um episódio extra, né? Porque só uma meta foi batida, mas vocês podem aí contribuir para o Todo Mundo no Rio, bem disse a Thaís, em podcastmid@gmail.com. Pode ser o valor que tocar o seu coração. Fique à vontade. A gente já está agendando, Vitor, uma noite para degustação de uísques especiais. Então, assim, a gente está na casa dos milhões. A gente vai precisar de ajuda aqui para vocês, porque senão, uma dosezinha de um uísque desse é 150 mil libras. Então, é um pouquinho complicado a gente manter isso só do nosso bolso, né? A gente até consegue, mas se você puder passar 1 milhãozinho aí no final do mês, a gente está agradecendo. Eu quero ver quem adivinha no jatinho de quem a gente vai pro Rio. Fica no ar. E com essa, vamos para o nosso segundo bloco. Bom, vamos lá, porque já são 11h12 da noite. Vamos seguir aqui com muita empolgação e informação, pois os dados do Censo Escolar de 2025, divulgados oficialmente pelo MEC, revelam melhora nas taxas de abandono do ensino médio. A taxa dos que deixam de ir à escola nessa etapa em escolas públicas chegou a 2,5% no ano passado, a menor taxa desde 2007, início da série histórica disponibilizada pelo MEC. A queda no abandono foi de 34% em relação a 2023, ano anterior ao início do PED-6, que paga bolsas para estudantes do ensino médio com o objetivo de mantê-los na escola. Segundo a reportagem da Folha, não é possível atribuir toda a melhora nos indicadores do ensino médio ao programa de bolsas, uma vez que essas taxas já tinham tendência de melhora nos últimos anos. Uma eventual relação causal entre a política e as taxas ainda depende de estudos aprofundados, mas os avanços são notáveis após o início dos pagamentos. O programa passou a ter um custo anual de cerca de 12 bilhões de reais. A taxa de reprovação no ensino médio público também melhorou, caiu 44% na comparação com 2023, passando de 5,7% para 3,2%. Enquanto isso, uma pesquisa nacional sobre a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas revelou que 92% das escolas brasileiras já dizem ter implementado a restrição ao uso de aparelhos eletrônicos para fins não pedagógicos. Mesmo assim, 39% dos gestores afirmam ter dificuldade alta para conquistar a adesão dos estudantes às novas regras e outros 39% apontam falta de infraestrutura para guardar os aparelhos. A pesquisa nacional, primeiro ano da lei número 15.100/2025, foi realizada pelo Ministério da Educação em parceria com o INEP e o Instituto Alana, com cooperação da Unesco. O levantamento ouviu gestores de 8.189 escolas públicas e privadas. E aí, gente, mais um programa do governo Lula causando impacto relevante na sociedade, aí com essa questão agora do PED-6, essa questão da proibição dos celulares. Thaís, isso pegou na escola aí da sua filha? Como é que foi? Como é que vocês acham que foram esses dados apresentados? Não pegou? Não. Primeiro porque já começaram errado o ano, deram um tempo de tolerância, né? E aí pronto, quando foi a hora do negócio funcionar na Vera, não funcionou. Então, não. Eu já vi muitas pessoas dizendo que em outras escolas pegou. Não sei se tem a ver com a idade também, né? Porque ele estava no ensino médio já. Mas no caso aqui da gente, realmente não rolou, infelizmente. E o PED-6, gente? Eu acho que rapidinho, é mais rapidinho. Sim. Eu quero dizer, Rodrigo, que caiu o Pix, hein? Nós que fomos xingados de antilulistas estamos aqui fazendo propaganda para o governo Lula de graça nesse momento. Claro, Diego, afinal foram 520 milhões, a gente falou mais cedo de propaganda da Secom, pingou alguma coisa aqui. Os ouvintes acham que vocês estão vindo para o Rio às custas de quem? Claramente do governo Lula da Secom. Gente, agora eu vou abrir eu vou ter que abrir um parênteses. Vai, abre seu parênteses, Thaís. Não, meu parênteses é só, ouvinte, é tudo brincadeira, por favor, mandem Pix pra gente. Mas dinheiro atrai dinheiro, tá? E se a gente fala, nossa, não tem R$1, ninguém manda. Agora você fala assim, o governo tá bancando? Vai aparecer, pô. Como que o Jair conseguiu 22 milhões? Não teve nada a ver com o Daniel Vorcaro. Ou foi 17, Deus sabe.
Eu acho que o pé de meia é mais uma dessas conquistas que o Cristiano até chama de conquistas civilizacionais, né, do governo Lula. E quando eu li a matéria agora, o Vitor lendo aqui pra gente também, me deu o mesmo asquinho da Folha falando assim, não dá pra dizer que foi por causa disso, né? Porque é a Folha, né? Mas eu entendo que, assim, eram dados que já vinham melhorando ao longo do tempo. E foram só... E vinham melhorando por quê? Ao longo dos últimos anos, Quantos anos? Na presidência? É aquele meme do Ganso. Fala quantos anos os últimos, filha da puta. Porque não é dos últimos 8, né? Então... dos últimos 20. Então, o governo, ele já vinha trabalhando para isso. Sempre me emociona, já que o Pix caiu, eu vou usar a palavra que vende. Sempre me emociona a atenção que o Lula dá para a questão da fome e para a questão dos estudos. Eu sou da geração de que tem que estudar. Então, assim, vocês são muito descolados, vão fazer dinheiro na internet? Bom para vocês. Eu não. Eu sou da galera que foi o primeiro da família a terminar o ensino médio, o primeiro da família a entrar na faculdade, o primeiro da família a entrar na universidade pública, o primeiro da família a fazer uma pós-graduação. Então, para mim, isso ainda é muito importante. Para o nosso país isso é muito importante. Embora haja essa ilusão, esse absurdo que se quer vender aí de que estudar... E a gente discute essas questões aqui, né? Tem-se uma esperança no governo Lula, que foi a esperança do primeiro governo, que tudo mudou muito. Mas... a desvantagem não, mas a diferença dos governos é que a gente estava tão fudido quando o Lula foi eleito a primeira vez, tão fudido, e precisava de passos tão básicos para a gente conseguir melhorar, e o Lula fez isso tão bem que a gente melhorou pra caralho. A galera começou a ir pra fora do país fazer pós-graduação. Menino que tinha sido pobre. Então a gente teve uma discrepância, assim, uma mudança de vida e uma mudança de classe social. E foi um movimento muito grande no primeiro governo Lula, especialmente. No segundo governo Lula e agora no terceiro, essa mudança não foi tão chocante, porque já tinha melhorado muito lá atrás. Você já não tinha tanta gente comendo folha de palma, sabe? E aí a gente tem de novo essa percepção de que a melhora não foi tão grande. Mas é porque não estava tão ruim, sabe? É igual maquiagem bonita. Melhora uma coisa ou outra. Mas... aí, eu espero que vocês levem muito em consideração que são 11h21 para eu ter feito essa comparação. É o que me veio à cabeça. Então, a gente está muito melhor do que sempre esteve. E mesmo assim, o Lula continua olhando para questões como educação e segurança alimentar, que são muito caras a ele. Esse pé de meia, ele me emociona muito, porque o meu maior medo como estudante era ter que parar de estudar para trabalhar. Eu nunca precisei, mas muita gente que eu conheço e que estudava comigo, passou por isso. Porque eu sabia que se eu começasse a trabalhar, dificilmente eu entraria na universidade. Porque foi uma época pré-Fernando Haddad. Então, assim, não tinha vagas expandidas na universidade, não tinha como fazer uma universidade particular, enfim. Então, o governo ter esse olhar para o estudante, que você faz uma coisa tão pequena a nível de cofres públicos, por exemplo, assim como o Bolsa Família, e que tem um resultado tão perene quanto o estudante conseguir terminar o ensino médio, é uma prova de que, sim, Luiz Inácio é o homem das nossas vidas. Até vocês acharem um outro homem das nossas vidas, até vocês acharem um presidente tão bom, eu vou continuar aqui falando isso. Diego, Pix caiu mais forte lá na conta da Ana, hein, cara? Porra, eu tô de vermelho, vocês não tinham que ter percebido isso desde o início. É verdade. O meu Pix foi maior. O que eu preciso fazer, Ana? Vou te passar no privado, na DM. Só um comentário antes, Rodrigo. A doutora Laís Moraes, que inclusive está aqui no chat comentando. Eu sou a primeira da família que não precisou trabalhar e estudar. Estamos aqui agora. Não precisou rotar a maconha no Paraguai para pagar os estudos. Estamos aqui diante... Agora que eu peguei a referência, estamos aqui diante da doutora Laís Moraes. Algumas coisas, assim. Já que eu corri com a fala nos blocos anteriores, eu vou me deter um pouco mais agora, Vitor. Vamos lá. Primeiro, eu vou até sentar direito. Primeiro sobre o pé de meia. A gente tem ali uma política que eu considero uma política de Estado no nível civilizacional, sim, porque a gente não deve analisá-la apenas pelo que foi implementado ou que começou a ser implementado agora, mas pelas perspectivas de melhora. Eu fiz um vocalo aqui agora, né? O risco é eu começar a falar trocando o L pelo L Exatamente. E não falar mais. Foi muito inesperado.
Não, depois que E não começa, fala mais. não fala mais. É muito difícil. Mas a gente não deve analisar o pé de meia pelo que está sendo implementado agora. Vai travar a língua sempre. Pelo que está sendo implementado agora. Você consegue, Rodrigo? Vamos lá, eu tenho que parar de rir agora, porque o Vitor, ele foi também com Deus. Não, e mas aí, Thaís tem te chamado de Rodrigo. Rodrigo é muito bom. Ai, eu vou voltar, porque senão não dá, Vitor. E pior é que eu vou voltar e eu provavelmente vou errar de novo. Não vou cortar isso nada na edição. Então vai, se não vai vai assim cortar, mesmo. tá maravilha, assim. Mas, ó, o pé de meia não deve ser avaliado por esse começo. O pé de meia deve ser avaliado pela perspectiva que a gente tem para esses próximos anos. Então, a gente está começando com R$ 9.200 como um teto ali para essa poupança para estudantes do ensino médio, há da gente imaginar que em próximos governos progressistas, se possível, a gente consiga manter e avançar nessa política. Então, você pode passar a ter um valor mais elevado para essa poupança no ensino médio, a gente pode passar a ter uma poupança que ela comece desde o ensino fundamental, a gente pode incrementar isso com outros benefícios que eles podem ou não estar atrelados ao Bolsa Família, eles podem ou não estar atrelados a um tipo de cadastro no CadÚnico. Isso a gente tem uma margem enorme para poder avançar nessa política. E aconteceu assim com o Bolsa Família, sabe? Aconteceu com políticas de gratuidade, aconteceu com políticas de acessibilidade, e a tendência é que isso continue a ser construído. Então eu acho muito complicado quando a gente vê reportagens ou quando a gente vê a gente batendo na tecla de que olha só como que o resultado imediato é esse, porque isso para mim é o de menos. Isso é um projeto que ele acabou de ser colocado em prática. E sim, é óbvio que ele ainda vai ter falhas, mas a gente pode focar em como que você vai ter um futuro melhor. E isso serve para você falar do que o governo faz. Eu acho que falta isso muitas vezes, quando a gente divulga o que o governo faz. Não é só o que ele fez agora e o que ele está fazendo, mas são as portas que esse governo abre para que a sua vida melhore muito nos próximos anos. Então você pode imaginar que nos próximos anos você vai terminar o seu ensino médio não só com R$ 9.200 numa poupança, mas com 20, 30, 40, 50 mil reais. Quais outros benefícios você vai ter? Você vai ter o acesso a diversas outras gratuidades quando o seu filho está na escola. Então não é a gratuidade só para criança e para adolescente, mas a gratuidade para a família, na medida em que essa criança é mantida na escola, né? Então você pode atrelar essa política do pé de meia também à melhoria das estruturas das escolas. Você pode atrelar isso a melhora de investimento e a benefícios para os professores e professoras. É uma margem muito grande para você trabalhar o que começa com o pé de meia. Então isso nos permite sonhar, como a Ana Raíssa sempre fala aqui, né? E aí falei da permissão de sonhar, e agora uma fala com relação a um problema que a gente talvez não tenha conseguido enfrentar, eu não sei exatamente como que a gente vai enfrentar isso, que eu vou chamar de alienação utópica. Então vamos tentar trabalhar um conceito, uma ideia aqui de alienação utópica. Eu fico me lembrando, por exemplo, numa gravação extra que saiu, que está lá para os apoiadores, o Rodrigo Basso, que participou para a gente aqui, ele conta uma história que parece ser engraçada, mas que eu acredito que ela é um indicativo de como que as coisas funcionavam quando a gente começou a fazer graduação. Nós, como essa primeira geração de muitas famílias que pôde fazer o ensino superior por conta das políticas públicas do primeiro governo do PT. E o Rodrigo Basso contou que, quando ele saiu de casa para poder fazer a sua graduação, uma das coisas que ele fez antes foi, vou deixar meu cabelo crescer, porque aí meu cabelo cresceu durante o ensino médio, eu cortei o meu cabelo e vendi o meu cabelo para poder comprar os primeiros móveis da minha república, uma cama, um colchão, uma escrivaninha para poder estudar. E aí, se você para e raciocina isso de uma maneira mais concreta, você percebe a distância da atualidade para aquilo que a gente viveu no começo dos anos 2000 para poder sair de casa e fazer uma graduação. Essa não é a mesma realidade da maioria dos jovens há muito tempo. Então, a gente estabeleceu uma série de políticas de acesso ao ensino superior que mudou a percepção das pessoas sobre o ensino superior, mas também mudou as expectativas do que você poderia conquistar com isso. E aí tem um problema que a gente tem que enfrentar, que é as pessoas suporem que você
aplicar uma perspectiva de grande melhora, que em certa medida é uma perspectiva utópica, isso vai se reverter que em algum momento você não tenha mais que ter luta nenhuma, você não tenha mais que fazer esforço nenhum, você não tenha mais que fazer embate nenhum. Cara, eu me ferrei bastante para poder fazer a minha graduação vindo de uma família muito pobre. Então não havia recurso para poder pagar o transporte, não havia recurso para poder pagar uma alimentação, os subsídios para a universidade pública, eles não cresceram de uma maneira, não explodiu do nada no primeiro governo do PT, isso foi um avanço ali durante anos para você conseguir ter mais vagas abertas nas universidades públicas, para você poder ter políticas de permanência de estudantes na universidade pública, isso não foi do dia para a noite. Então essa primeira geração ali de acesso que a gente teve, passou por esse esforço, a gente quebrou muito a cabeça, a gente se esforçou pra caramba para que uma geração seguinte tivesse um pouco mais de facilidade. E aí uma segunda geração de pessoas pobres que tiveram acesso ao ensino superior, à pós-graduação, conseguiram melhores empregos, conseguiram ter uma melhoria de vida, também se ferrou em grande medida, mas um pouquinho melhor. Uma terceira geração ainda se ferrou, mas se melhorou um pouco. A ideia era, você vai fazer a sua parte, você vai se esforçar, porque você vai ser a primeira pessoa da sua família a fazer uma graduação, a ter uma pós-graduação, a conseguir um emprego melhor, a melhorar a renda, dar um suporte para os seus pais, para os seus irmãos mais novos, e você quer que a geração seguinte tenha mais facilidade. A ideia não é que as pessoas sempre tenham que sofrer. Eu não quero que os mais jovens eles tenham que se ferrar o tanto que eu me ferrei, mas é necessário que a gente tenha uma formação social para que a perspectiva de mundo dessas novas gerações seja que, olha só, o que eu quero para minha vida é ficar no bem bom e eu não preciso fazer nada para a geração seguinte. Não, meu filho, você vai ter que trabalhar pra caramba, você vai ter que estudar pra caramba. O que você está usufruindo agora é resultado de luta de gerações anteriores, assim como o que a gente conseguiu usufruir por ter um primeiro do governo do PT, quando a gente era jovem, foi resultado de gerações de luta. Se você parar de lutar, a geração seguinte vai estar mais ferrada que você. É isso que você quer? Então não é para você falar, poxa, tá muito difícil, agora eu não vou fazer a minha parte porque era para tudo estar perfeito. Não é para você que a expectativa da sua utopia seja viver o mundo do Wall-E, em que você vai estar só sempre deitado numa cadeirinha e todas as máquinas fazem as coisas por você. Não, é que você tem uma melhora, compare com a geração anterior, agora você tem mais acesso, quebre a sua cabeça, faça o seu esforço para que o seu compromisso seja de que a geração mais jovem, a que vai vir depois de você, tenha ainda mais facilidade ou menos dificuldade. E a geração depois tenha ainda mais facilidade ou menos dificuldade. Na hora que você cai na ladainha que ela foi injetada ideologicamente na cabeça das duas últimas gerações principalmente, mas que resvalou muito também na nossa geração, que já tinha se formado e passou a acreditar que era pra gente estar hoje num mundo absolutamente sem esforço, num mundo em que você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, num mundo em que você não precisa lutar para ter um ensino público de qualidade, num mundo em que você não precisa lutar para o SUS melhorar, num mundo em que você não precisa lutar para tudo funcionar, você acha, não, tudo já deveria estar funcionando, e se não está funcionando, é melhor acabar. Porque essa é a perspectiva destrutiva de uma alienação utópica. Você imaginar que em algum momento a gente vai viver no paraíso metafísico cristão, que a gente não vai. Não vai chegar um momento em que, nossa, tudo eu só vou colher esse fruto maravilhoso da árvore e eu não preciso mais trabalhar. Agora eu vou acordar, vou respirar e a minha casa estará limpa. Caramba, agora eu não preciso mais fazer nenhum trabalho, eu não preciso estudar, para que ler? Eu não preciso mais estudar, não preciso pensar. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente sempre vai precisar se esforçar para sempre ir melhorando, mas não existe um ideal que você vai falar, aqui acabou a melhora. Aqui a gente não vai precisar mais lutar. A expectativa não é você chegar em um mundo em que você não precise fazer mais nada. A expectativa é que você sempre tenha menos dificuldade, em que sempre tenha portas mais abertas para você e para a geração seguinte. Então a gente tem que conseguir combater essa alienação utópica que se formou nesses últimos 10 anos principalmente, que faz com que as pessoas elas não queiram mais lutar por direitos, que elas acreditem que em um momento ou outro o dedo vai ser estalado e você vai ganhar 200 milhões na Bet, em que você vai passar a perna em alguém e você vai ganhar um apartamento, em que você vai passar a perna em alguém e você vai ter um título de doutor. Não é para ser assim.
Ninguém quer que seja assim. Ninguém quer que a coisa ela seja você eternamente deitado em berço esplêndido, sabe? É muito divertido a gente poder falar que, nossa, meu sonho é estar aposentado. É claro que meu sonho é estar aposentado, mas depois de trabalhar, depois de fazer muita coisa, depois de fazer a minha parte, para que uma futura geração tenha melhora. Eu estou me estendendo porque é de propósito, Vitor. Agora eu já sabia que eu ia falar muito. Essa é uma percepção que eu passei a ter também dentro da universidade pública, de notar as gerações e gerações de turmas que eu peguei com o passar dos anos, de que foi se perdendo a perspectiva de que você está ali dentro de uma universidade pública, não trabalhando só para você, não chegando lá para assistir às aulas, participar de um ou outro programa, pegar o seu diploma e ir embora, mas que você tem que estar lá para poder participar de uma comunidade, para poder construir aquele ambiente, para poder fazer com que os novos estudantes, eles tenham de onde partir, não precisem partir do zero. Então você percebe um desgarramento social das últimas gerações e resvala na nossa também, que passou a comprar esse discurso ultraliberal de que você tem que ir lá só no sistema público, retirar o seu e ir embora para fazer o seu individualismo. E aí você supõe que um governo, que o Estado vai continuar a funcionar se você não fizer a sua parte. Você supõe que a sociedade vai continuar a funcionar se você não fizer a sua parte. E de alguma maneira passou a ser cafona, passou a ser piegas, passou a ser como se você estivesse falando de uma coisa inocente, quando você fala de compromisso social, quando você fala de responsabilidade social, de quem está na universidade pública, de quem está no funcionarismo público, de quem vai ter o seu trabalho, vai pagar os seus impostos. E aí passa a ser feio você falar que você está pagando os seus impostos. Caramba, eu gosto de pagar meus impostos, porque eu quero acreditar em uma sociedade que vai funcionar com perspectiva de melhora, não com um ideal perfeito, não com o ideal de que a gente não precise fazer mais nada. Na hora que coloca na sua cabeça que existe um ponto em que você vai parar de lutar, você tá muito fodido. E aí eu acho importante relembrar algo que a gente já falou aqui outras vezes, mas que conversa com essa desesperança, né, do jovem, principalmente aí da geração um pouquinho depois da nossa, que pegou o boom de ProUni, que pôde pela primeira vez acessar o ensino superior de uma maneira muito maior do que jamais pôde, e que a gente em grande parte critica por ter sido isso feito pela via do ensino privado e não do ensino público, mas há que se compreender o projeto de país que se queria construir, e que não pôde se concretizar, porque que se precisava de gente com ensino superior tão rápido no Brasil? Porque aí você tinha PAC 2, você tinha um projeto de o país reindustrializar, você tinha um projeto do país crescer, você tinha um projeto do país deixar de ser só um fazendão. E aí quando chegou o momento em que esse ciclo iria se fechar, que a gente estava com Ciências Sem Fronteiras, a gente estava indo nos melhores centros de pesquisa do mundo buscar tecnologia com intercâmbio, buscar pesquisa, né, com tudo isso, aí veio o golpe e tudo isso se acabou. E aí o Brasil sofreu uma desindustrialização violentíssima com Temer e com Bolsonaro, privatização, venda de parte da Petrobras, o caralho de asa. Então, falar que, assim, eu estou no meio da educação federal, estou dentro de sindicato, a gente vê muito, né, quem critica o PT pela esquerda, que o PT popularizou o ensino público, o ensino superior pela via privada. Mas havia um projeto de país que precisava dessa quantidade de gente formada com uma certa rapidez. A gente sabe que a vaga de ensino superior na Universidade Federal ela é caríssima de manter, de criar. Só que esse ciclo não se fechou. E aí projetos como esse agora, do Pé de Meia, eles voltam, não passam atrás. Porque, de bem ou mal, a bem da verdade ou mal, a gente criou uma infraestrutura de ensino superior no país, né? Há muito mais gente tem acesso ainda hoje, quando quer, né? Hoje em dia a gente vê já uma diminuição da procura do ensino superior, por isso que o Rodrigo falou muito, mas quem quer acesso tem. Agora o projeto, o passo é atrás. A gente precisa fazer o pessoal terminar o ensino médio, porque nem isso a galera estava querendo terminar mais, porque estava tendo que sair para voltar a trabalhar, como aconteceu com os nossos pais, como aconteceu com nossos avós, como aconteceu com muitos de nós, né? Então é uma conquista civilizacional no passo que ela cria um ecossistema que permite a política educacional do governo se manter, inclusive aumentando a taxa de sucesso, que é o jeito que o governo faz para distribuir verba, tanto na educação básica quanto na educação superior. Excelente, excelente. Hoje ninguém elogia a pauta, né? Trouxe só temas que, levantam para vocês cortarem, só temas bacanas, né? Então... Pauta hoje 10 de 10, viu? Não, maravilhoso. Obrigado. Eu quero dizer que, assim, eu corri mais para entrar, porque quando você falou no grupo, quando o Rodrigo perguntou pela pauta
Rodrigo Hipólito perguntou, e aí, Vitor, cadê a pauta? E o Vitor falou, não sei não, mano, chega aí. Eu falei, Vem cara, tranquilo. bem tranquilo, eu preciso ver o que tá acontecendo nessa O história. maior clickbait da história, né, cara, Foi, desse podcast. foi o clickbait Parabéns, parabéns. Rodrigo, este ouvinte que se recusava a usar óculos para ler a pauta, hoje perguntou pela pauta. É verdade, Está de cara. óculos. Pois é, e após essa forçada de levantada de bola para mim mesmo, né, de buscar elogio da bancada, vamos para onde? Momento leitura de títulos. Exclusivo, 2 pontos. Público perdeu 61% das apostas sugeridas durante transmissões da Cazé TV na Copa. Cazé TV is for friend. Casemiro Television não é seu amigo. Muito bem lembrado, Ana Raíssa. E aí, para quem está acompanhando a Copa, assim como eu, né, assim como vários ouvintes, tenho certeza, lembre-se desse dado quando se estiver assistindo na Cazé TV. Mas o Ministério Público interviu para eles diminuírem um pouco aí esse rolê. E aí o PJ que esteve aqui conosco divulgou um vídeo falando o Ministério Público salvou a Cazé TV da Cazé TV. Senadores bolsonaristas se articulam para votar com urgência projeto que libera ensino domiciliar. Olha, eu falei que não tinha na pauta, olhei e não vi. Olha aí, Thaís Kisuki, Tá vendo mais um plot twist aqui. Vamos falar Mais de uma couro. vez, Thaís não leu o que Vitor escreveu. Não, Isso é pior que eu li. constante Olha, todos os dias. eu sou constantemente caluniada aqui. Eu li, eu olhei a pauta, só que eu olhei rápido, né? E aí passou batido na minha É leitura. porque você estava procurando dinâmica. homeschooling e tá É, ensino exato. domiciliar. Foi Aqui exatamente é isso. pau no cu do Mickey Mouse, Thaís Kisuki. Eu dei Nada Ctrl de F, foi isso mesmo, eu dei Ctrl F pra procurar homeschooling e não tinha. Eu fiz, então não tem na pauta. Então Cara, vamos a gente repetir falou em de- couro. Homeschooling é papo de pedofile. Exatamente. A gente falou de conquista civilizacional, isso aqui é o contrário, isso aqui é uma regressão, viu? Lembre-se, onde é que reitero mais que- tem ensino domiciliar? Estados Unidos. Quem são as pessoas mais burras do mundo? Estadunidense. E, ó, inclusive, nisso assim que o Diego falou bem aí, lembrar que sim, quem está defendendo o homeschooling é claro, porque você tem uma série de preocupações financeiras ali, que eles vão tentar lucrar em cima de programas de homeschooling, de ensino particular, sim, mas a gente tem que bater na tecla de que quem defende isso está defendendo pedofilia. Digo mais, eu acho que a gente pode começar até a trocar a palavra pedofilia, que ela já se desgastou em certo sentido, ela começa a virar uma coisa que algumas pessoas sequer fazem uma conexão direta entre o que está sendo dito. Então é dizer com todas as palavras, quem está defendendo o homeschooling, que é a palavra que está mais usada, né? Quem está defendendo o homeschooling está defendendo que o seu filho seja abusado, que é abusar do seu filho. É falar isso com todas as palavras, isso não precisa nem falar em pedofilia, fala, está querendo abusar sexualmente do seu filho. Quem defende o homeschooling, defende o abuso sexual de criança. E para além disso, né, para além do que a gente já falou da importância do ambiente escolar como um espaço da criança aprender a socializar, né, fazer trabalho em grupo, interagir com outras pessoas, né, porque vai além de ensinar, você imagina como ficam vulneráveis as crianças, por exemplo, que são filhas de pais que entram em seitas, né? Então, assim, a escola salva vidas. E, assim, eu não vou nem ser radical e dizer que deve ser 100% proibido. Não, eu entendo que em casos de problemas crônicos de saúde, inclusive, assim, de saúde mental, eu conheço pessoas que não conseguem estar no ambiente escolar por ter problemas graves de ansiedade social, por exemplo, né? Então, assim, eu compreendo que pode ser necessário, sim, em casos extremos, mas não é isso que as pessoas que defendem o homeschooling querem. Elas querem proibir que os seus filhos tenham direito de absorver conhecimento do mundo. E não é nem porque não tem escola religiosa, porque a maioria das escolas nessa porra desse país é religiosa. Na verdade, é difícil você encontrar uma escola que não tente enfiar cristianismo na cabeça dos seus filhos. Então, é unicamente para controlar e manipular a mente das crianças, para além dos abusos físicos e sexuais. Lula discursa ao lado de Jacques Wagner e diz escolher, aspas simples, companheiros, : todo amigo é um irmão. Cara, o que me deixa puto com o Lula é que ele só escuta o midcast quando ele quer, né? Porra, Lula.
Caraca, depois de tudo, cara, tu ainda vai pro evento dividir palanque com o Jacques Wagner e ainda manda essa. Pra quê, cara? Qual é a necessidade disso? Você não deve nada ao Jacques Wagner, Lula. Ou se deve, a gente não tá sabendo, porque não é possível, cara. Deve ser uma amizade tóxica. O Jacques Wagner deve ter chegado assim pra ele, né? Depois de tudo que eu fiz pra você, porque não compreendo. Ele deve ter lembranças da amizade do passado, não sei. Na minha cabeça, isso aí tem dedo de articulação do Alcolumbre, que está defendendo o Jacques Wagner desde quando foram reveladas, né, as informações, e está tentando usar isso para poder puxar o governo para o lado dele e colocar panos quentes, no caso Master, para não deixar chegar nele. Então não duvido nada que o Alcolumbre tenha falado, eu quero uma sinalização do governo de que vai estancar a sangria. E aí o Lula, estando num palanque com o Jacques Wagner, é uma sinalização de que a sangria seria estancada. E por falar aí em sangria, Estados Unidos anunciam sanções contra 2 pessoas e 3 empresas brasileiras por suposta ligação com o PCC. Lá vem eles de novo, né, cara? Lá vem eles de novo querendo interferir e aprontar aqui. Bota aí a vinheta, do Brasil. Diego. Não sei nem a que vinheta você se refere, não estava com... Qual é a vinheta que fala dos Estados Pau Unidos? no cu do Mickey Mouse. Exatamente. Vamos aqui para a próxima. Senado aprova projeto que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres acima de 16 anos. Ponto e vírgula. Veja regras. Quero saber de Thaís e Ana se agora elas se sentem seguras para andar na rua. Eu me garanto no soco. Porra, qualquer coisa que eu falar agora eu vou ser humilhada. Eu vou ficar quietinha. Como assim? A maior brasileira viva? Cadê essa envergadura? Mas Ana Raíssa é a maior brasileira viva, mas é uma madame. Nossa madame. Então, É verdade. Você tem que saber que gente alta tem a fama de mole. E talvez seja... Mas assim, falando sério agora, gente, foi aprovado o projeto, né? Tá agora esperando a sanção do Lula. Esse projeto tem diversas regras, né, específicas lá para a pessoa poder comprar e tudo mais. Tem que apresentar, olha, vejam só, você tem que apresentar o seu comprovante de residência, sua identidade, cheio de regras muito bloqueadoras, né, de pessoal comprar para coisas indevidas, mas é isso, tá aí, ó, spray de pimenta agora aprovado. Parabéns, Congresso Nacional, agora as pessoas podem comprar o que elas já podiam comprar na Shopee. Alcolumbre defende redução da jornada 6x1 sem período de transição em reunião com sindicalistas. Agora eu vou aproveitar, né, que nós saímos assim, desse ambiente junino, de santos, e vou trazer aqui um santo, vou fazer uma citação de um santo. Eu só acredito vendo. Não, defender isso aí em reunião com sindicalista é fácil, com medo de pegar porrada. Eu quero ver defender no plenário do Congresso. Pô, aí pregar pra convertida aí é fácil. Se fingir de sonso. Nossa, mas é sonso. Serzinho asqueroso mesmo. E por falar em sindicalista, Luiz Inácio teria 48,8% dos votos contra 42,3% de Flávio Desmaio no segundo turno, aponta a pesquisa Atlas. Mas não vai ter segundo turno. Isso que eu ia falar, eu quero atentar ao tempo verbal dessa manchete que tá ótimo. Teria, se fosse necessário. Como não Mas será... Não será. E não será por quê, Diego? Porque a gente vai sair para votar no dia 4 de outubro. Não adianta torcer, não adianta adesivo, não adianta bottom, não adianta filtro na internet. Se você não sair da sua casinha no dia 4, pegar o seu celular, você não precisa levar mais nada. Celular, garrafa d'água e vá votar. Se você não estará no seu domicílio eleitoral, peça o voto em trânsito e vá votar na capital do seu estado ou numa cidade com mais de 100 mil habitantes. Se você está no seu domicílio eleitoral, você vai sair da sua casa e vai votar. E aí depois você vai abrir sua cerveja e vai o quê? Ficar nervoso com a gente até 8 da noite, porque este é um país civilizado. A gente não vira noite contando voto, a gente não passa semanas contando voto. O pobre do Peru está até hoje contando voto. A gente vai entrar segunda-feira o quê? Na sarjeta, desmaiado de alegria. Meu Deus. Porra, eu tava tão feliz falando de Lula, chega me deu um engulho aqui agora. Ronaldo Caiado confirma Kassab como vice na disputa pela presidência. Puta que pariu, nenhuma dessas palavras consta do Alcorão. Não, e eu fiquei me questionando o que Kassab quer com isso, porque parece um negócio tão sem futuro, é pra cobrar favor depois? Pois é, não é pra se criar dentro do campo, igual aquele moleque do MBL, aí já esqueci o nome, graças a Deus, tá fazendo. É pra
quê? Pra que essa O exposição? cara já é o presidente do partido, né? O Kassab é o nosso mago, não é o nosso mago? Pois é. A maior eminência parda dessa política, sabe? Ronaldo Caiado tá aí com a cara de todo político goiano, tem a mesma cara do Ronaldo Caiado. Todo. Pesquisem. Busquem saber. Todos têm a mesma cara. Por Eu algum desconfio, motivo. Ana Raiz, eu desconfio que talvez tivesse um outro nome aí que fosse pra vice e o Kassab odeia esse nome, seja lá quem for. É, faz sentido. Bom, então agora, sem mais delongas, vamos para onde? Cartinhas da Xuxa. Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas esses baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que som da Xuxa é esse? Thaís, você hoje vai me dizer que tem comentário? Porque semana passada a gente deu esporro, né? Cacete, teve muito comentário. O episódio extra não teve muito, não, mas tudo bem, eu não vou reclamar. Inclusive, os ouvintes falaram por que eles não estavam comentando. Eu vou contar depois aí o que foi que eles... Vou ler os comentários dos ouvintes. Mas, antes dos comentários, vamos ao restart da nossa mid-quest, né? No episódio 25 da 9ª temporada, Casos de Família foi de Jacques Wagner e Érica Denuncia, nós tivemos 8 votos no Instagram, 12 no Telegram, 13 no Spotify e 24 no WhatsApp. E nós perguntamos, em seu vídeo, Michelle diz que falou quase tudo que outro assunto espinhoso ela teria deixado de fora. A circunferência da testa de Carluxo, o carro de Jair Renan rebocado pela Guarda Civil, as quengas do avião de Vorcaro, entre parênteses, Flávio e Ciro, ou as moedas que ela desviou do espelho d'água. Em quarto lugar, com apenas 5% dos votos, ficou o carro de Jair Renan rebocado pela guarda. Ninguém quer saber de Jair Renan, nem os ouvintes, nem o pai dele. Em terceiro lugar, com 28% dos votos, ficou a circunferência da testa de Carluxo. E nós tivemos um empate no primeiro lugar desse podcast pela primeira vez, com 33% dos votos, as quengas do avião do Vorcaro e as moedas desviadas do espelho d'água dividem o pódio da mid-quest dessa semana. Temos segundo turno, então. Pois é. Pô, me surpreendeu esse resultado. Eu achei que a testa do Carluxo tinha mais potencial aí. Não, eu sabia, os ouvintes gostam de putaria, eu sabia que eles iam votar nas quengas. Mas é porque teve muita gente que já tinha lido o livro Eram as Quengas Astronautas. Muito bom. Nota 10, Rodrigo. Então vamos agora aos comentários do episódio. No Instagram, Carol Mitchell falou que Ana Raíssa falando "O meu Deus é o Deus do caralho, é a minha nova religião, tô totalmente convertida." Eu tô muito chocada de ter dito isso. Grande frase de Ana Raíssa, né? Depois de pau no cu do Mickey Mouse. Vamos para mais uma estampa aí, né? Ana Raíssa conhecida por frases... Decepcionando meu irmão mais uma vez. Frases que podem ser ditas na mesa do jantar de família. Mas não retiro o que disse. Tô chocada, mas não retiro. Tô chocada, porém é isso mesmo. O Fábio Pazini falou: "Cacete, como assim tem alguém que começa a ouvir um episódio do Midcast e não vai até o fim?" Pois é. O Ailton Santos falou também no Blue Sky que concorda com a análise do Rodrigo sobre a Michelle. Muito do lance da direita vem da esquerda e de gente razoável que fica engajando esses conteúdos. Muita gente escrota que ele só conhece porque a esquerda fala dela. Hoje a quantidade de views pesa mais que o conteúdo, então fale mal, mas fale de mim. E no Spotify, a Fernanda também falou sobre o comentário do Rodrigo, que ele acha que não tem nada demais na fala da Michelle, e ela diz que é no campo da esquerda, já que a gente sabia o que ela pensava e tem bem mais coisas que ela não disse, mas achar que o fato é pequeno é não considerar que eles pregam submissão das mulheres, mas que pela primeira vez nessas proporções, o símbolo maior das mulheres do clã se insurge. Isso não é pouca bosta. Uma coisa somos nós falando das falcatruas dos filhos do Birulei. Birulei é muito bom. Outra bem diferente é a madrasta falar isso. E Tamires Lavrador falou: "Cacete, preciso de um corte da Ana sobre voto em mulheres para compartilhar."
A gente queria ter mais cortes, gente, mas infelizmente não temos pernas para isso. Vitor não tem tempo de editar, enfim, não temos. Se algum ouvinte quiser fazer os cortes, a gente até dá o link para ver, mas assim, é algo que realmente a gente faz quando dá, tá? Mas continuem pedindo, porque vai que em algum momento aí dá a doida e a gente faz mesmo, né? Mas obrigada por esse interesse em compartilharem a palavra do Midcast. A Marina Fonseca falou que caceta e é muito difícil comentar a tempo. Ela tá sempre atrasada e a gente grava 2 dias depois de liberar o episódio. Aí quando ela vai ouvir a gente, já gravou o seguinte. É muito difícil a vida de quem ouve mais podcast do que tem horas no dia. E olha que tirando o Midcast Medo e Delírio, ela ouve no 1.3. A Nia Maclear também falou que ela não costuma comentar, porque muitas vezes demora para conseguir terminar de ouvir. Os episódios extras ela só consegue terminar depois da gravação do próximo, mas sempre ouve. E diz que a maior prova de amor ao Midcast foi ter ouvido aquele jogo da Copa. Então, assim, compreendemos, eu pelo menos, né? Não sei o patrão. Compreendi a explicação de vocês, mas então eu vou pedir outra coisa. Quem for muito tarde para comentar, compartilha no Blue Sky, compartilha no Instagram, que agora tem o repost do Instagram também. Se não der para comentar, pelo menos ajuda a gente a divulgar, que a gente fica feliz também. E aí, eu quero saber qual vai ser a palavra do Vitor dessa vez, hein? Então, eu ia ter uma outra ideia aqui. Como eu já sugeri a palavra da semana passada, que foi cacete, eu acho que a gente pode fazer um revezamento. Cada semana alguém sugere uma palavra. Quem se candidata? Quem tem alguma boa palavra aqui para poder sugerir? Eu acho que esse é o momento Vitor. Momento Vitor? É ser joga uma humilde. pressão. Momento patrão. Momento patrão. O homem que mais tem ideias. Thaís, você concorda que tivemos um número considerável de cacetes nos comentários? Tivemos muitos cacetes nos comentários. Parecia até um banheiro de escola de ensino médio. Era quase um Pinto Awards de tanto cacete. Então a próxima palavra vai ser banheirão, Vitor, é isso? Porra, banheirão, eu tinha pensado em banheiro, mas banheirão eu acho que fica melhor. Então é isso, se você chegou até esse momento aqui do episódio e quer se fazer representar de forma simples, singela, comenta aí banheirão, pode ser sentiu mesmo, pode ser, sei lá, com outras variações, fica aí a criatividade a gosto dos ouvintes. E assim, Thaís, eu compreendo os argumentos dos ouvintes, obviamente, mas não entendo por que os outros que ouviram antes não comentaram. Então, continua aqui o puxão de orelha. Olha aí, galera. Apoiadores agora ou terminou? Não, terminou não. Eu falei que tinha muito comentário. O VG Souza, o xará do patrão, disse que sendo de família evangélica, ele já vê esse feminismo pentecostal, com muitas aspas. Só que o papel da mulher nesse feminismo é guiar um varão infantilizado que nunca vai assumir responsabilidades. A decisão é dele, mas a culpa das escolhas é da mulher. E aí, só para finalizar, vou ler 2 comentários do Game Show, que foi o nosso episódio 24, o show do Quentão, que o comentário de Água em Saturno foi "Eba, briga!" E o comentário da Sheila Bertolini foi que, com a imaginação de milhões desse grupo, gostaria de ver vocês jogando Dixit. Fica a sugestão para o patrão. Então aí temos mais uma sugestão para próximos episódios. Vamos ter que pesquisar esse jogo aí, porque esse eu não conheço não. E é engraçado, eu não conheço esse jogo, mas não é a primeira vez que me indicam ele. Nossa, você vai gostar. E eu fico assim, não, certeza que não, mas... mas não sei qual que é, mas não é a primeira vez que indicam, assim, que, talvez você goste de Dixit. Para isso, talvez aconteceu, o que os ouvintes precisam fazer? Pix para podcastmedia@gmail.com, ao ponto de batermos a segunda meta, porque a primeira meta é um episódio sem pauta. Então, só se for a segunda meta, para ter algo parecido com a indicação aí da nossa querida ouvinte. E aí, até lá, a gente vai descobrir que jogo é Dixit. Pois é, aí eu gostei, que eu fiquei pensando, tem água em Saturno? Porque é o nome aí do Saturno perfil do ouvinte.
é um planeta gasoso, né? É um gigante gasoso. Não. Ou será que é só uma piadoca? Agora eu fiquei na dúvida. Enfim, são Acho que meia-noite e deve 3, Um né? planeta? Acho que não deve ter água em estado líquido. Porém, me lembrei agora que os anéis de Saturno são feitos de gelo, então não tem água em Saturno. Olha aí, ó. Porra, aqui tem informação de qualidade. À meia-noite 3, cara. Eu tava Incrível. achando que era coisa de astrologia, mas tudo bem. Pode ser também, sei lá. Apoiadores? Nós somos contra as bets, mas nós queremos apostar aqui toda a nossa gratidão em Ana Carolina Ribeiro, Matheus Brazuca, Pai Brasil, Bárbara Aguiar, Ana Carolina Mitchell, Carolina Fernandes, Sebastião Ferreira, Ouvinte Misteriosa, Ricardo Jaloto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, Ouvinte Misteriosa 2, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Jorge Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocket, Marina Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E o beijo do pedinte hoje vai para Bruno Teixeira, Lele Riso, Maria de Fátima, Mariana Zampol, Carolina Leão, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. E na categoria Ministério do Amor nós temos Thiago Luiz Pereira e o Alan da TI. Enquete, Diego. Tem? Temos Deu tempo? enquete. Deu tempo, claro. Então, depois do sucesso do Desenrola 2.0, do Desenrola Adimplentes, a gente quer saber qual é o próximo grande programa de combate ao endividamento que o governo Lula deve lançar. A primeira opção é o Desenrola Livros da Casa da Ex ou do Ex, onde finalmente você vai receber aquela sua cópia de Torturado, né, que você está ficando de receber aí tem um bom tempo. A segunda opção, diga, Ana. Tem uns 20 anos que um ex ficou com o meu Alma do Homem sob o Socialismo do Oscar Wilde e até hoje eu penso nisso. Nossa. É a hora, Olha é a aí. minha hora, já tenho meu voto. A segunda opção, o Desenrola Tapaué de Sogra, onde finalmente a sua sogra vai receber de volta o conjunto de Tapaué que você levou com feijão, dizendo que ia trazer domingo que vem. Esse é um clássico, hein? Eu acho é forte linda. candidato. Eu acho linda essa grafia de Tupperware brasileirada, assim, maravilhosa. Melhor forma de escrever É o Tupperware. certo, né? A terceira opção de um dos itens mais roubados na história, né, depois de terra indígena, que é o Desenrola Isqueiro na área de fumantes, onde finalmente você vai para a área de fumantes com o seu isqueiro e volta com ele no seu bolso. Rodrigo gostou dessa, viu? Ele Rodrigo chega... já até se Eu animou. nunca perdi um isqueiro para empréstimo. Eu entrego Porque o ele não isqueiro e presta. eu fico do lado da pessoa, que assim, segurando. Nossa, Mas eu é também, claro eu que o Rodrigo eu faz peço, eu isso. insisto, Isso é eu Mas peço, é eu digo, claro. a pessoa, na hora que a pessoa coloca no bolso, eu já paro a pessoa, então, roubou meu isqueiro por quê? Devolve. Na hora, seja o que for. Nossa, certeza que o isqueiro do Rodrigo tem aquele adesivo do ratão. Sim. Cara, por que por uma fração de segundo eu pensei que realmente o Rodrigo pudesse ter perdido algum isqueiro na área de fumantes? É óbvio que não. Olha, uma pessoa que cataloga os fora que ele tomou em Sim, feira E- agropecuária. Agropecuária. Caralho. Olha, Essa essa história- da personalidade do Rodrigo Sim. que eu não esperava. Não é ele ser rancoroso, é a feira agropecuária. E a quantidade de fora que ele tomou em feira agropecuária. essa história ainda vai precisar ser melhor detalhada futuramente, porque Por Deus. há curiosidades Não, eu tô ainda. esperando agosto pra isso. Nossa, eu quero nomes. E se você ouvinte quiser saber também, podcastmedia@gmail.com. Uma hora a gente chega lá. E a quarta e última opção é o Desenrola Milheiro de Tijolo do prefeito, onde finalmente o prefeito vai te pagar aquela chapa da sua avó, aquela antena parabólica ou aquele milheiro de tijolo que ele te prometeu para você vender o seu voto para ele na eleição de 98. Foi, né? Rapaz, esse orçamento 2000. para 2000. 98 98 foi não presidente. Não foi de prefeito, é. o orçamento para fazer esse desenrolar vai ser maior que o do Ministério da Saúde, cara. Porque esse aí Maior do que o das A hora que emendas. for o desenrola cirurgia de catarata, meu. Esse país. Né, lembrando que esse é só para bens materiais, né? O prefeito que te prometeu o emprego de vigia noturno na escola do bairro, aí vai ter que ser o Desenrola Milheiro de Tijolo Prefeito 2.0.
Ai, maravilhosa enquete. Então votem aí e façam exercer o seu direito. Créditos finais, Ana Raíssa. E, por falar em exercer o direito ao voto, dia 4 de outubro votaremos. Enquanto isso, saibam que este episódio usou fontes de UOL, Agência Brasil, G1, Infomoney, O Globo, Exame, CNN Brasil, ICL Notícias, Folha e Jornal Extra. Esse podcast foi apresentado por Thaís Kisuki, Diego Schinello, Victor Souza, Rodrigo Hipólito e Ana Raíssa. A edição será de Victor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br, lá no Blue Sky, podcastmid, @nada, podcastmid lá no Instagram. Eu fui olhar pra vocês estão rindo ainda, eu tentei ignorar, não consegui. podcastmid@gmail.com, lá no Pix. E lembrem-se que a desesperança é um sentimento reacionário. Que isso, hein? Encerrou bem demais. Depois dessa, vamos apenas nos despedir. Até a próxima semana e tchau, tchau. Valeu. Valeu. Um cheiro. Eita, peraí que eu vou tossir. Nossa, mas eu esperava uma tosse. Não, eu ia tossir. Eu ia, mas aí não veio mais. É que eu ainda tô me curando, Foi uma né? tosse broxante, né, cara? E todo mundo ficou esperando aquela tosse. É porque ela não veio. Eu estou aqui com pastilhinhas para o caso de tossir. Mas aliás, essa pastilha é ótima. Nossa, me ajudou demais. Tá vendo aí, né, Laís? A conversa dos 40 anos é essa. Começou no óculos, agora esse remédio é bom demais. É isso, 40 é isso. Vamos lá. Agora ela veio, ela veio. Eu não vou poder falar muito, não, senão eu vou ficar tossindo. Eita, contaminei. Então, vamos lá. Folha e extra. Errei a tonicidade. Rodrigo, Mas eu falo extra. Errou a Não, fonologia. eu como carioca falo extra, com certeza. Eu falo né? extra. Eu também Vocês falam falo extra? Extra, só não falo com X. Extra. Eu falo extra. Não, extra é coisa de paulista. Eu não É com conheço X, não é com extra? Tem palavras e palavras. Extraordinário. Acho que eu falo Olha, extra. o Vitor Paulista me causa um estranhamento que só cachorro de dentadura causa também. Sabe aqueles vídeos que o cachorro pega a dentadura de alguém? Ai, meu Deus, parece uma coisa muito errada.